Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Tá chegando o fim, nosso polígrafo, como passou rápido, né? Nossa, a saudade tá cada vez maior. Eu sei que vocês também estão loucos para voltar à nossa rotina, mas o que importa é a gente manter atualizado com o que a gente estava estudando para não perder o que a gente já sabia, certo? Então, com o polígrafo, eu espero que vocês treinaram bastante, né? Escrever, que a gente não pode parar de escrever, certo? A gente tem que manter a rotina de estar sempre escrevendo. Por que isso? Porque a gente está criando um hábito, o hábito de escrever, o hábito de conhecer novas palavras. Isso a gente não pode parar na quarentena, senão vai ser muito difícil quando a gente voltar, certo? Bom, agora vamos falar de geografia. Quando a gente estava na escola ainda, né? Quando a gente começou o ano, a gente estava aprendendo aqueles conceitos geográficos sobre paisagem. Vamos só relembrar? Paisagem é tudo aquilo que o meu olho enxerga. Mas como assim que o meu olho enxerga? Paisagem ela é uma coisa complexa. Ela é composta por tudo aquilo que eu vejo, mas também que eu sinto. Vou dar um exemplo. Em Guaíba, dependendo do local que a gente está próximo da empresa, por exemplo, da CMPC, por exemplo, na escola Darcy, a paisagem ela tem cheiro, tem cheiro, tem o cheiro da empresa. Quem está no centro da cidade de Guaíba, por exemplo, é mais quente de quem está próximo da área próximo ao Guaíba. Por quê? Porque o calor reflete com a água e o calor também reflete com o asfalto. Então, num lugar vai ser mais quente do que em outro. Então, paisagem também é sensação. Por que é sensação? Porque será que eu vou me sentir melhor num lugar que tem um cheiro ruim? Será que eu vou sentir melhor num lugar onde é muito quente? Então, a paisagem, ela não é apenas o que eu enxergo, mas aquilo que eu sinto, aquilo que eu experimento. Quer um exemplo? Vocês estão lá sentados, próximo do meio-dia. Agora a gente está visualizando isso bastante. A mãe está cozinhando. E aí vem aquele cheirinho bom, não dá vontade de comer? Vocês estão visualizando a paisagem. Qual é a paisagem que vocês estão visualizando? A mãe cozinhando. Ou às vezes nem precisa estar perto. Só pelo cheiro vocês já fecham o olho e já imaginam ela cozinhando. Ou seja, eu fechei o olho e imaginei uma paisagem. Qual a paisagem? Uma paisagem que eu já tinha visto a minha mãe cozinhando. Então, paisagem, ela mexe com todos os nossos sentidos. Por exemplo, outro. E se tivesse esquentando água para o chimarrão, por exemplo, e aí na hora que eu fui colocar a água na térmica, eu virei na minha mão. A paisagem que eu tô olhando é encher a água na térmica, certo? Mas e quando essa água quente cair na minha mão, não vai doer também? Então, paisagem, ela tá diretamente ligada a todos os meus sentidos, aos meus olhos, ao meu nariz, ao meu tato, à minha sensação, certo? Então, paisagem é uma coisa complexa e ela é formada por coisas que o homem faz e pelo que a natureza proporciona. Como assim, o que o homem faz? O homem faz casas, o homem faz empresas, o homem faz fábricas, o homem faz o asfalto, o homem faz as calçadas, as praças, enfim. Tudo isso foi feito pelo homem. Se a natureza deixasse pela natureza, não existiria isso. O que é da natureza? A grama, as árvores, os pássaros, o ar, certo? São coisas que já existiam antes do homem alterar a paisagem. E ele altera a paisagem por quê? Porque ele precisa de condições para ele poder viver, certo? Então hoje eu tô aqui para gravar um videozinho apenas com aquela pesquisa, lembra? O que coisas relacionadas ao espaço antrópico, ao espaço urbano, certo? Então, assim, primeira coisa, antes da gente chegar nessa parte, a gente tem que entender o seguinte: paisagem mexe com todos os meus sentidos, mas existem dois tipos de paisagem que a gente pode classificar: a paisagem do espaço urbano e a paisagem do espaço rural, tá? Uma maneira grosseira de falar para vocês entenderem bem simples: cidade e o campo, ok? Todo mundo acha
que o campo e a cidade são coisas separadas, mas não são, é como se fosse um ciclo. Como assim, professor? Pensa o seguinte: o que o cara produz no campo, ele vende na cidade. E a cidade, por sua vez, necessita das coisas que o campo produz. É uma relação direta entre um e outro. Vamos dar um exemplo agora na quarentena. Tá todo mundo fechado dentro de casa. Mas a plantação lá no campo não para, as vacas não param de dar leite. Eu dentro de casa não paro de consumir comida, certo? Então é uma relação direta entre o campo e a cidade. Acontece que o que a gente vai pesquisar, o que melhor, o que o polígrafo pediu para vocês pesquisarem nesse primeiro momento, são coisas que só ocorrem nas cidades. São coisas típicas das cidades, não é que não vai acontecer no campo. O campo pode ser influenciado por essas coisas que a cidade produz, mas são coisas típicas de cidades. Então a pesquisa dizia o seguinte, que era para a gente procurar alguns termos relacionados a atividades que ocorrem na paisagem, certo? E o primeiro deles era ilha de calor. O que é ilha de calor? Gente, imagina o seguinte, tá? Eu tô na cidade, tô no centro de Guaíba, certo? Centro de Guaíba, né? Todo mundo, mesmo quem tá lá no Arlindo ou mesmo quem tá no Darcy, consegue imaginar, porque as escolas estão localizadas numa área bem urbanizada, então consegue imaginar, certo? Imagina o seguinte: nós vamos para o centro de Guaíba, porque o centro de Guaíba, todos os espaços estão construídos pelo homem. Não tem um espacinho só, até o estacionamento botaram um asfalto, na maioria deles, certo? Então, imagina o seguinte: no centro de Guaíba, eu tenho vários prédios, várias casas. As calçadas, elas são todas pavimentadas. A rua onde os carros passam são todas asfaltadas. A água, quando chove, vai direto para um bueiro, porque ela não tem grama para penetrar no solo, certo? A árvore, eu tenho uma aqui e outra lá adiante. Ou seja, a árvore está mais para enfeite do que para alguma coisa. Quando o sol aquece num dia de sol, esse lugar vai estar tão quente, porque o sol manda calor que vai bater no asfalto e vai voltar para a atmosfera. Não precisa entender muito bem, bater, voltar, não, eu só preciso entender o que a gente está falando, certo? E o que não entender muito bem, a prof vai botar uns videozinhos na descrição do vídeo que vocês podem clicar lá e aí vai ver uma outra explicação, certo? Não se preocupe. Então, o calor vai vindo do sol, vai bater no asfalto e vai refletir para a atmosfera. O calor vai bater nos prédios e vai refletir para a atmosfera. O calor ele vai só bater e refletir. Por quê? Porque se ele bater, por exemplo, num campo, o solo absorve isso. Por que ele absorve? Porque o solo tem água, o solo tem terra, o solo tem grama e cada uma dessas coisas absorve o calor diferente. Então ele vai bater, vai absorver um pouco e vai devolver um pouquinho também. Diferente do asfalto, que vai bater e vai refletir. No prédio ele bate e reflete. E o que é uma ilha de calor assim de uma maneira mais simplificada possível? Imagina o seguinte: centro de Guaíba e aí eu vou botar uma bacia de vidro. Por que é uma bacia de vidro? Gente, quer dizer o seguinte: se eu pegar o centro de Guaíba e medir a temperatura, vai ser muito alta. Se eu for medir a temperatura mais distante do centro de Guaíba, a temperatura, por exemplo, próximo ao Guaíba vai diminuir. Ilha de calor é um local, uma área, normalmente nos grandes centros urbanos, que essa temperatura é acentuada em função das alterações que o homem fez. E para a gente poder entender, imagina uma bacia de vidro. Aquele calor que é dentro daquela bacia de vidro. Fora, a temperatura vai diminuindo, certo? Mas ali naquele centro, naquele redoma de vidro, vai ser bem quente. Isso acontece principalmente nos grandes centros urbanos, por exemplo, São Paulo, né? A cidade de São Paulo.
Porto Alegre, o centro de Porto Alegre. Isso pode ocorrer em outras áreas não centrais, pode. Por exemplo, Guaíba, no centro de Guaíba pode acontecer, mas também pode acontecer, por exemplo, numa outra área ali próximo da prefeitura, só que próximo da prefeitura a gente já tem mais árvores do que no próprio centro especificamente, certo? Então, ilha de calor é que a temperatura é mais elevada naquela região do que nas áreas mais longes daquela região, certo? Então, isso é ilha de calor, ok? Se tu não entendeu agora, vai lá na descrição do vídeo e tem um linkzinho sobre ilha de calor, ok? Vamos para o próximo conceito? Bom, o próximo conceito era sobre chuva ácida. Gente, chuva ácida é o seguinte: numa cidade, numa área urbanizada, a gente depende das fábricas para produzir. Por exemplo, Guaíba depende da CMPC para as pessoas trabalharem, para ter arrecadação de dinheiro. Então, a CMPC produz fumaça, certo? Ela tem uma chaminé, ela produz fumaça. Os carros, quando eles andam, eles devolvem para a atmosfera fumaça, certo? Eu tô falando fumaça porque depois a gente. Como é que eu vou dizer para vocês? Depois a gente vai aprofundando. Primeiro a gente vai chamar de fumaça, certo? As interações com o Sol e a atmosfera também aquecem esse material que vai como vapor, como fumacinha para a atmosfera. Ou seja, o ser humano, todas as atividades que ele produz, ele queima combustível fóssil. O carro, quando ele está andando, ele está queimando combustível fóssil. Então, aquela fumacinha que sai no carro, ela é a alteração do combustível fóssil. Então, ele está mandando poluentes para a atmosfera. A chaminé da empresa está mandando poluentes para a atmosfera. E aí, o que acontece? Numa condição normal, a natureza está equilibrada, certo? Mas esses poluentes sendo queimados, ela está tentando, né, continuar como ela vive. Então, o que ela vai fazer? Esses poluentes sobem até lá, aquela região onde formam-se as nuvens, e aí essas nuvens, quando choverem, vão limpar esse espaço, o céu, e esses poluentes vão descer nas gotinhas da chuva. E essas gotinhas da chuva que são normais para nós, elas vão interagir com esses poluentes. Então, o que acontece? Saiu lá a gotinha da chuva normal, né? Que ocorre todos os dias, mas ela vai interagir naquele centro urbano que queimou bastante coisa, bastante combustível fóssil. E aí, o que acontece? Chegou aqui, ele vai interagir, aquele poluente vai interagir com essa gotinha. E aí ele vai, quando chegar na superfície da Terra, e vai interagir com as coisas que o homem produz. Por exemplo, chuva ácida, ela destrói portões, ela destrói monumentos, ela destrói várias coisas e ela também pode nos machucar. Ah, mas aí agora então a gente não sai. Não, não é isso. Cidades muito poluídas, por exemplo, China, Japão, são cidades que já têm bastante chuva ácida, já é um fenômeno normal para eles, certo? Por quê? Porque quanto mais industrializada uma cidade, mais combustível fóssil ela queima, mais ações humanas que mandem poluentes para a atmosfera, maior as chances de ocorrer chuva ácida, certo? Por exemplo, a cidade de São Paulo agora nessa quarentena, o céu tá limpinho. Por quê? Porque as indústrias e os carros diminuíram nas ruas. Então, o que acontece? A natureza tá voltando às suas características normais. Quando os homens voltar, a poluição vai aumentar e pode ser que ocorra chuva ácida nesses locais. Pode ocorrer chuva ácida em Guaíba? Pode. Pode ocorrer chuva ácida em Porto Alegre? Pode. Qualquer lugar pode correr chuva ácida, que chuva ácida nada mais é que a gotinha da chuva que interagiu com os poluentes da atmosfera. Como eu sei se isso é prejudicial ou não para nós?
Isso depende das características dos poluentes na atmosfera. Claro que a gente não pode querer comparar, por exemplo, o centro de Guaíba ou a cidade de Guaíba com a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, provavelmente a chuva ácida vai ser mais intensificada, mais grave do que se ocorrer em Guaíba, ok? Tranquilo? Se tu não entendeu a explicação desse conceito, tranquilo, não tem problema. A prof vai botar lá no link também um videozinho explicando melhor isso sobre a chuva ácida. Aí tu clica lá e assiste, ok? Vamos pro próximo? Bom, o próximo é a inversão térmica. Inversão térmica é bem comum, principalmente nos grandes centros urbanos, nas partes industrializadas, ou seja, novamente, tudo que a gente está falando só ocorre nos espaços urbanos. No espaço rural não ocorre, certo? Pode ocorrer, mas intensificada pela uma área que veio lá do espaço urbano. Lembra lá que o espaço urbano e o espaço rural, eles dependem uma da outra, ok? Então, basicamente, inversão térmica a gente vai abordar agora, ok? Então, a inversão térmica ocorre o seguinte, ó. O ar frio, ele é mais denso que o ar quente. Como assim, professora? Densidade está relacionada com as partículas, certo? Isso é muito mais fácil para vocês entenderem com a prof de ciências, certo? Mas aqui a gente vai trabalhar o seguinte: mais denso e menos denso, pensa o seguinte: mais denso, as partículas estão mais próximas, menos denso, as partículas estão mais dispersas, tá? Então, o que acontece? O ar frio, ele é mais denso, ele é mais pesado, certo? Então, ele desce. O ar quente, ele é mais leve, então ele sobe. Esse é o que acontece. O ar frio fica em cima, ele desce. Quando chega na superfície, ele aquece, ele sobe. O ar frio, ele é mais, né? Ele é mais denso, ele desce. O ar quente é menos denso, ele sobe. E assim vai indo. Resfria, aquece, resfria, aquece, resfria. Esse é o processo natural da atmosfera, ok? Então, o que acontece? Numa situação normal, o ar frio fica em cima, ele desce para a superfície, ele vai aquecer e fica acontecendo isso. Quando a gente tem uma inversão térmica, esse processo é invertido. O ar quente fica em cima e o ar frio fica na superfície. Isso é inversão térmica. Isso ocorre em áreas principalmente de serras e de montanhas, mas não é que não possa acontecer nos centros urbanos, pode sim acontecer, certo? Então, basicamente é isso. É a inversão do processo normal. O ar quente normalmente está embaixo e o ar frio normalmente, no processo normal, está em cima. Ar frio, ar quente. Só que quando isso ocorre, ó, aqui vamos supor que o meu celular, ó, ele é o ar frio, tá em cima. O controle remoto, ele é o ar quente. Esse é o processo normal. Na inversão térmica, o ar frio fica embaixo e o ar quente está em cima, ok? Então, isso é inversão térmica. A mudança na rotina da atmosfera provocada por ações do homem. E o último conceito do dia, né, é a amplitude térmica. Bom, amplitude térmica também pode ocorrer no espaço rural. O que é amplitude térmica? A diferença entre a temperatura do dia e da noite. Ah, por exemplo, amanhã começou fria, aí eu tava com um casaquinho, aí durante o dia foi aquecendo, aí eu tirei o casaquinho, aí durante a noite começou a esfriar. Ou seja, a amplitude variou de frio, foi aquecendo e quando o sol saiu, ela foi esfriando. Teve uma variação entre o dia e a noite, ok? Amplitude térmica é isso. Ela nos mostra a diferença de temperatura máxima e mínima registrada.
Qual foi ali quando a moça do tempo ela diz assim: a temperatura mínima vai ser de tanto e a máxima vai ser de tanto. Isso é a amplitude, vai ficar entre 11 e 19 graus, por exemplo. 19 graus é o máximo e 11 é o mínimo. Isso é a amplitude térmica. A amplitude térmica em centros urbanos, ela vai ser maior. Por quê? Porque o sol, quando manda calor para a superfície da Terra, em lugares como o campo absorve esse calor e vai devolvendo aos poucos para a atmosfera. Então, essa amplitude, ela vai, né? A diferença entre o dia e a noite, vai ter mais calor durante a noite, porque a natureza está devolvendo calor para a atmosfera. Só que nos centros urbanos, não. O calor ele é mandado para a superfície terrestre, o asfalto, o cimento, eles devolvem na mesma hora, bate e volta. Então, essa diferença entre o dia e a noite, nos centros urbanos, ela é mais intensificada do que nos outros, ok? Mas, basicamente, é isso. Amplitude térmica é a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas. Eu posso comparar essas temperaturas máximas e mínimas do meu dia, posso comparar as temperaturas máximas e mínimas de uma semana, posso comparar as temperaturas máximas e mínimas do mês, do ano, de 2 anos, tá? É só uma diferença entre a máxima e mínima, ok? De um determinado lugar, de uma determinada região, certo? Bom, gente, a prof tentou falar o mais simples possível esses conceitos, que esses conceitos estão relacionados às cidades, são consequências do processo da urbanização, da industrialização de um espaço. Eu sempre, quando a gente começa essa matéria, eu sempre digo para vocês, a gente não pode achar que os espaços urbanos, eles são grandes vilões. Não, não são os grandes vilões. As pessoas precisam de ter um lugar para trabalhar, para conviver, né? O que a gente está acontecendo é que a gente está vendo que as coisas que a gente faz nesses espaços, elas nos devolvem, elas interagem com a gente. Então, o que precisa ter um equilíbrio. Então, será que as coisas que a gente fez no passado são melhores? Ou será que a gente pode modificar? Por exemplo, a gente já sabe que os combustíveis fósseis, quando queimados nos carros e tudo mais, eles são ruins para o ser humano. Por isso que já se pensa numa nova maneira de ter carros menos poluentes, ou seja, a gente veio num processo de primeiro a gente teve a demanda do homem sanada, agora a gente está pensando o que as nossas ações estão fazendo com o espaço onde a gente vive. Afinal, todos precisamos de tudo que a natureza nos proporciona e de tudo que o homem nos proporciona. O que a gente tem que fazer é um equilíbrio para que tudo continue, a natureza continue a sobreviver de tudo que ela precisa e que nós humanos tenhamos o necessário para nossa sobrevivência e nos sobrevivamos da melhor maneira para que esse equilíbrio seja bom para todo mundo, certo? Bom, aqui embaixo na descrição do vídeo, a prof vai botar 4 videozinhos sobre as 4 perguntas. Se tu não entendeu a explicação da prof, ela tentou achar uns videozinhos explicando, ok? Beijo, amo vocês!